Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aí para as nossas questões hoje de número 11 e número 12 desse projeto de 50 questões aí de direito tributário. Tá? Vale reforçar que essas questões estão sendo postadas no canal do Instagram e do Telegram, Tributário para Concurso. O link vai estar logo aqui abaixo do vídeo. Tá? E o tema tratado hoje, postado hoje lá as questões, foi sobre a temática da imputação do débito, né? A imputação do pagamento de um débito do contribuinte. A primeira situação que a gente deve entender é o seguinte: o que é imputação? A imputação é quando vai haver um direcionamento, né, para onde se vai determinada coisa. E nesse caso do direito tributário, seria para onde vai ser pré-determinado o pagamento, aquele dinheiro que o contribuinte está lá deixando com o fisco. Tá? E isso se aplica quando? Se aplica quando o contribuinte está em débito com o fisco. Existe uma ordem que é diferente, não tem nada a ver com as preferências do crédito tributário lá do artigo 186 do Código Tributário Nacional. Tá? É uma outra regra. Essa regra da imputação está no código, ou está no artigo 163 do Código Tributário Nacional. Tá? E essa imputação do 163 é importante, que não deve se confundir com a imputação do Código Civil do artigo 352. Tá? Então, o que é essa imputação do crédito tributário? Né? Imputação do débito, né? Quando o contribuinte vai fazer o pagamento. Nas situações em que o mesmo sujeito passivo, né, tem dois ou mais débitos com a fazenda pública e ele não possui recursos suficientes para quitar todos esses débitos, né, com o mesmo ente, tá, com o mesmo estado ou com o mesmo município, né? Vamos imaginar um município. Eu estou devendo para o município, né? Devo aí vários tributos, né? Para o mesmo município. Só que eu não tenho dinheiro para quitar tudo. Eu chego lá no fisco, né? Com esse dinheiro e o fisco vai imputar, vai dizer assim, não, primeiro você vai pagar esse, depois esse, conforme o seu dinheiro, né? Aquele montante que eu estou entregando para o fisco for suficiente lá para ir quitando. Existe uma ordem. Então, a imputação, o que a autoridade administrativa que está recebendo vai fazer? Ele vai obedecer essa ordem. São 4 itens, tá? São 4 incisos do artigo 163 que precisam ser obedecidos. Tá? O primeiro deles diz respeito ao seguinte: o contribuinte, o sujeito passivo, ele vai pagar primeiro aquelas obrigações que são próprias dele, né, na condição de contribuinte, e depois ele, se sobrar, se tiver recursos suficientes, aí em segundo lugar ele vai pagar aqueles que ele está na condição de responsável pelo pagamento. Tá? O segundo critério se diz respeito às espécies tributárias. Tá? Se não há recursos suficientes para quitarem todas as espécies tributárias, o que vai acontecer? Primeiro, vai se quitar as contribuições de melhoria, depois as taxas e, por fim, os impostos. Tá? Então, as taxas e as contribuições, é natural que ele venha primeiro que os impostos, uma porque são tributos retributivos, onde se exige uma contraprestação do Estado. Então, houve um gasto do Estado com a contribuição de melhoria ou para a prestação do serviço que ensejou a taxa. Né? Então, isso vem para pagar primeiro esses débitos e, por último, os impostos que não exigem uma ação do Estado. Né? O terceiro item, ele está relacionado à prescrição, tá? Então, nós teremos aí numa ordem crescente, tá? De prescrição. Então, aqueles créditos que estão por vencer primeiro, eles serão quitados por primeiro. E o quarto e último item
seria em razão do montante, tá? Que daí a ordem é uma ordem decrescente, ou seja, começa do valor maior que o contribuinte está devendo e vai indo para o valor menor. Vamos aqui a questões aqui, as duas questões aqui que a gente tratou sobre a questão da imputação. Vamos lá. Tá, então temos aqui, ó. Então, a imputação dos débitos vencidos e ordens de pagamento. Tá? Nós temos aqui as duas questões de 11 e 12 aqui de direito tributário que nós já tínhamos aí falado para vocês. Só lembrando que são 50, nós já passamos aqui de 20%, né? Então, daqui a pouquinho aí a gente já está encerrando aí. Tá, vamos lá. A questão de número 11 tratava do seguinte, deixa eu ver se eu consigo tirar essa talinha aqui para baixo. Pronto. A questão de número 11, ela tratava do seguinte, no tocante às ordens de imputação de pagamento estabelecidas no CTM, existindo simultaneamente 2 ou mais débitos do mesmo sujeito passivo para com a mesma pessoa jurídica de direito público, a autoridade administrativa competente imputará, em primeiro lugar, aos débitos por obrigação própria e, em segundo lugar, aos decorrentes da responsabilidade tributária. Pessoal, essa questão aqui ela está certinho e é justamente o que diz lá, o combinado do caput do artigo 163, juntamente com o inciso 1º. Vamos ver aqui agora. Então, o que diz aqui? Existindo, melhor dizendo, artigo 63, existindo simultaneamente 2 ou mais débitos vencidos do mesmo sujeito passivo para com a mesma pessoa jurídica de direito público, relativos ao mesmo ou a diferentes tributos, ou seja, pode ser tudo do IPTU, pode ser um pouco de IPTU, um pouco de taxa, um pouco de contribuição de melhoria, enfim, independe, né? Ou provenientes de penalidade pecuniária ou juros de mora, a autoridade administrativa competente para receber o pagamento determinará a respectiva imputação, obedecidas as seguintes regras na ordem. Então, existe uma ordem, tá? São 4, depois vocês acessem esse dispositivo e vejam os 4 incisos. Tá? Então, em primeiro lugar, nós temos aqui os débitos por obrigação própria, que é o que exatamente está na questão. Então, primeiro eu vou pagar aquilo que eu sou contribuinte, né, que eu sou o contribuinte ali, que eu preciso fazer. Eu, como contribuinte, tenho que fazer o recolhimento. Tá? E, em segundo lugar, se tiver dinheiro suficiente, né, se o contribuinte tiver, aí sim que vai para os débitos decorrentes de responsabilidade. Né? Só reforçando aqui, a questão da responsabilidade, coloquei aqui o artigo 128 do CTM também, tá? E sem prejuízo do disposto nesse, até para a gente entender a questão da responsabilidade tributária, né? Sem prejuízo do disposto nesse capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa. Então, isso que está se falando ali no inciso 1º do 163, na parte final, é dessa responsabilidade aqui, que a lei vai colocar uma pessoa diferente daquela que praticou o fato gerador, né, daquela que teve relação pessoal direta com o fato gerador, para pagar o tributo, ela vai deslocar isso para o responsável, tá bom? Agora vamos aqui para uma outra questão, né? A questão aqui de número 12. Tá? De acordo com o STN, com o CTN, existindo simultaneamente 2 ou mais débitos do mesmo sujeito passivo para com a mesma pessoa jurídica de direito público, a autoridade administrativa imputará, primeiramente, aos impostos, depois as taxas e, por fim, as contribuições. Então, pessoal, na verdade, que houve uma inversão, né? Primeiro, caso não tenha recurso, caso o contribuinte, né, o sujeito passivo, não tenha recursos suficientes para quitar todos os tributos, né, a ordem relacionada às espécies tributárias é a primeira contribuição de melhoria, depois as taxas e depois os impostos. Então, com isso, essa questão está errada. Vamos para o dispositivo aqui, né, onde vai confirmar o que a gente falou. Então, artigo 63 a gente já leu, vou pular essa parte, vou só para o inciso 2º ali. Então, qual que é a ordem? Primeiramente, contribuição de melhoria, depois as taxas e, por fim, os impostos. Certo? Então, pessoal,
seria isso aí que eu ia passar para vocês hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se aqui no canal, ajude o canal a crescer, compartilhem os vídeos, tá? E não se esqueçam de se inscreverem também no canal do Instagram e do Telegram, que os links estarão aqui embaixo. Valeu, pessoal. Abraço. Tchau, tchau.